Graça e paz, queridos. Amém. Que bom. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que nos visitam e a todos que já são parte dessa família também. Que o Senhor nos abençoe aqui hoje, nos abençoe na sua palavra. Meu desejo é que a gente possa realmente ser edificado, alcançado pelo Senhor aqui. Que o seu coração e o meu realmente queiram buscar aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar essa noite que vamos participar da mesa do Senhor, em que vamos ver essa comunidade aqui também crescendo um pouco mais. Vamos receber aqui dois irmãos queridos que já têm feito parte também da vida dessa comunidade. É uma bênção poder ver a obra do Senhor e crescermos juntos naquilo que o Senhor quer construir na nossa vida, construir na nossa igreja também. Eu quero meditar com você hoje na carta de Paulo aos Romanos, final do capítulo 11, o versículo 36, e no início do capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, eu vou pegar aí essa transição do capítulo 11 para o capítulo 12, para que a gente possa pensar aqui sobre o sacrifício de Jesus como um sacrifício modelador, mas também um sacrifício remidor da nossa vida. O sacrifício de Jesus como um sacrifício modelador para a nossa vida, mas também como um sacrifício remidor para a nossa vida. Então eu queria ler com você a palavra de Deus, acompanhe comigo, e após a leitura eu quero mais uma vez orar com você, pedir para que o Senhor nos conduza aqui pelo seu Espírito. Versículo 36, então, do capítulo 11, Paulo diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos, então. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos conduza aqui. Espírito do Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti aqui. Precisamos que o Senhor nos ajude, nos instrua. Ilumina, Senhor, os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, nos alcance e fale conosco aqui. Precisamos da Tua transformação. Precisamos que o Senhor nos alcance. A nossa vida é Tua e depende de Ti, Senhor. Nós Te clamamos aqui por Tua graça, então, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria começar afirmando, querido, aqui, para que a gente pudesse pensar, então, nesse evangelho, nesse sacrifício do Senhor Jesus Cristo, como esse sacrifício que é modelador para a nossa vida e que ele é remidor também. É que o evangelho, via de regra, ele é anunciado como algo verdadeiro, único e suficiente, como o poder de Deus, não para que a gente creia somente nele, como algo que a gente reconheça e acredite como verdadeiro, mas o evangelho é anunciado como poder de Deus para a nossa salvação e para a nossa transformação. Então, Paulo inicia a carta aos Romanos anunciando para a gente que esse evangelho é exatamente o poder de Deus, poder para nos salvar, e então ele explica toda uma doutrina da justificação, da graça, da misericórdia de Deus, no decorrer de toda a carta,
E no final do capítulo 11, então, é que Paulo brada esse hino, esse cântico aqui de louvor, de exaltação a Deus, e finaliza o capítulo 11 dizendo que por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Há um risco aqui muito grande de quando a gente lê isso, a gente subjetiva aquilo que Paulo está falando. Então, todas as coisas são todas as coisas. Mas é interessante perceber que Paulo está desenvolvendo um raciocínio até chegar aqui. E é sobre tudo isso que ele está se referindo. Quando ele diz que por meio de Deus, para Deus, através de Deus, é que todas essas coisas acontecem e se realizam. O que é que eu quero fazer você entender aqui? É que quando Paulo está pensando em toda essa obra da criação, toda essa existência, todo o universo, Paulo não desassocia o processo que Deus está realizando na história em criar tudo isso que existe, mas também o dia em que tudo o que existe será redimido, a redenção de todas as coisas. Quando o homem cai, há um pecado que entra no mundo, e Paulo trabalha sobre isso no capítulo 3, Paulo trabalha sobre isso no capítulo 2, o pecado levou a humanidade e toda a criação ao caos, levou tudo isso que eu e você vivemos e experimentamos aqui, à degradação, ou como poderíamos dizer, como uma teologia mais reformada, numa depravação total do ser humano. É pensando em tudo isso que Paulo diz que por meio de Deus, para Deus, através de Deus, todas as coisas foram feitas. Então Paulo tem em mente aquele último dia, a obra final de Deus, a redenção total de todas as coisas, de todos nós, a própria natureza que Paulo também fala, que aguarda esse dia, gemendo, por causa do pecado que entrou no mundo, por causa do pecado que entrou através de um homem só. Tudo isso é exposto na carta aos Romanos. Quando Paulo, então, anuncia esse evangelho em todas as dimensões daquilo que ele vem restaurar, daquilo que a palavra de Deus restaura, ele não anuncia como algo que eu e você precisamos estar olhando como espectadores e achando um discurso, uma verdade bonita, mas como algo que está além de nós ou aquém de nós, mas como o verdadeiro poder de Deus, e único, para de fato transformar a minha vida e a sua vida, e de fato transformar todas as coisas no universo, todas as coisas na sociedade, todas as coisas na sua cidade, todas as coisas na sua família, todas as coisas na sua igreja, todas as coisas, porque o evangelho é o poder de Deus para transformar tudo, e absolutamente tudo. Então, na verdade, essa verdade revelada em Cristo Jesus, é somente nela que há de fato o poder que eu e você precisamos. E muitas vezes olhar para esse poder que nós precisamos, no meio evangélico se torna algo místico, algo mágico, melhor dizendo, no sentido de que você passa a ter poderes sobrenaturais para realizar coisas espetaculares. Em que sentido? No sentido de que talvez alguém possa estar doente e você orar por ela e curar. Ok, pode ser que você consiga fazer isso. Pode ser que Deus use você num determinado momento, e isso aconteça, não duvido disso. Mas quando a palavra de Deus, o evangelho nos é anunciado, há aqui um poder que é o poder acima de todos os outros, que é o poder que eu e você passamos a ter, para termos a nossa natureza, por termos a nossa natureza transformada, termos o poder sobre o pecado que nos dominava de três formas, ou que entrou no mundo e passou a agir de três formas. E eu queria pensar aqui de forma rápida, introdutória, para que a gente possa entrar propriamente no texto do capítulo 12. A obra de justiça que Deus realiza em Cristo, ela está diretamente ligada à obra que o pecado realizou na humanidade.
Ou seja, o pecado entrou na humanidade, ele se fez presente. E Paulo fala em Romanos que ele entrou através de um homem só. Através do pecado de um, o pecado entrou na humanidade. Fazendo-se presente na humanidade, o pecado nos condenou. E esse é o salário do pecado, e Paulo explica isso também no capítulo 3. O salário do pecado é a morte. Todos nós, toda a humanidade está debaixo da condenação do pecado, está debaixo disso que o pecado gerou em nós, que foi a morte, e morte eterna, não apenas a morte física, mas as duas mortes, a física e a eterna, veio sobre toda a humanidade. Mas o pecado também nos dominou, passou a exercer poder sobre a minha vida e a sua vida. Sabe o que isso significa? O pecado nos deu uma natureza que é pecaminosa. Você não peca simplesmente porque você foi criado de forma a cometer determinadas transgressões. Você peca porque você nasceu debaixo do pecado. O pecado original, ele é externo ao homem, mas a partir do momento que o homem transgrediu e outros vieram a nascer dele, o pecado tornou-se interno a nós. É parte da nossa natureza o pecado. Eu e você somos pecadores. Então nós não transgredimos as leis de Deus, porque você não foi simplesmente ensinado a ela. Você transgride porque é pecador. Isso está na sua natureza e na minha natureza. É importante dizer aqui que todas as nossas falhas, todas as nossas paixões, elas são uma questão de natureza no que diz respeito ao que o Evangelho nos anuncia. Não é uma questão de hábito. Não é uma questão de você de repente tentar modelar ou reprogramar os seus hábitos. Não é simplesmente uma questão cognitiva, neurológica. É uma questão de natureza. Você pode de repente tentar se condicionar a adquirir outros hábitos, mas a natureza pecaminosa continua em nós. A natureza pecaminosa continua habitando em você, porque a grande questão aqui é, quanto ao salário do pecado, a condenação do pecado, e quanto ao poder do pecado, o domínio que ele exerce sobre nossa natureza, e Paulo trabalha sobre isso, dizendo, o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu quero, muitas vezes eu não consigo fazer. É isso a nossa natureza. A justificação de Cristo, ela tem poder, ela anula esse salário do pecado, a condenação que eu e você estávamos debaixo, mas anula também o poder do pecado. E por isso o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. O pecado passa a não ter mais poder sobre nossa vida. Dois aspectos que o pecado trabalhava em nossa vida, mas que a justiça em Cristo Jesus elimina esse poder que ele tem sobre nós. Não elimina a presença. São 3 áreas. A justificação retira de nós 2. A presença do pecado não. Eu e você continuamos pecadores. Eu e você continuamos a lutar. Eu e você continuamos a ter nossas lutas e crises diárias. E muitas delas são batalhas tremendas. Mas há o poder de Deus para a nossa salvação quando nós cremos em Cristo Jesus e nos entregamos a Ele. Por isso, e tão somente por isso, o sacrifício de Jesus naquela cruz, ele é modelador para a nossa vida. E não somente modelador, mas ele também é remidor. Ele é modelador no sentido da moral, do caráter mais elevado, da ética mais pura e elevada que eu e você podemos encontrar na face da terra. Nós encontramos em Cristo Jesus. E é nele que nós devemos nos espelhar, é nele que nós devemos mirar a nossa vida, e no alto sacrifício dele, eu e você precisamos nos espelhar também. E por isso Jesus diz aos seus discípulos que se você não quiser, ou se você não consegue negar a si mesmo,
para seguir a Jesus, você não pode ser discípulo dele. Observe como toda a caminhada e o próprio sacrifício de Cristo, ele é modelador para a minha vida e para a sua vida. Os discípulos estranharam essa mensagem e chamaram Jesus à parte, exatamente quando no período do ministério e da caminhada com os discípulos, Jesus chamou os seus discípulos e começa a anunciar para eles que importa sofrer, importa apanhar, importa morrer quando ele chegar em Jerusalém. É nesse ponto que Pedro chama Jesus e diz assim: Senhor, de maneira nenhuma nós vamos deixar isso te acontecer. E é nesse ponto que Jesus olha para Pedro e diz: arreda, Satanás. E Jesus revela algo muito mais profundo para nós, porque muitas vezes a gente acha que Satanás vai apresentar para a gente e fazer com que a gente fique cogitando de coisas do inferno, coisas que são escabrosas e assombrosas para nós. Mas o que Jesus diz é: arreda, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens. O que são essas coisas dos homens nesse diálogo, se não exatamente aquilo que Pedro estava agora levando para Jesus, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Não precisa esse discurso de autossacrifício, esse discurso de entregar a própria vida, esse discurso de morrer para si mesmo. Não, o Senhor precisa ter compaixão de si mesmo. Olha, a gente está aqui, a gente está junto, e quando a gente está junto como igreja, a gente se protege, a gente começa a cuidar da vida um do outro, de maneira que a nossa vida possa ser mais confortável. Essa atitude não é uma atitude recente. Nosso coração é assim. Jesus diz que não é possível, então, caminhar com Ele se continuarmos a cogitar das coisas dos homens. O cuidado próprio, essa autoproteção, esse valor excessivo que a gente dá à nossa própria vida como um bem, como algo que nós devemos preservar a todo custo. Então ele diz: se não negar. No Evangelho de Lucas, ele é mais preciso, dizendo: se você não puder negar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, e até a você mesmo, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O sacrifício de Jesus, ele é modelador para a minha vida e para a sua vida. Não há outro parâmetro que eu e você devemos ter. A sua vida e a minha vida precisam olhar para aquela cruz constantemente e entender que não há outro alvo que eu e você precisamos ter. Porque a experiência da cruz, o acontecimento da cruz, ele é para que eu e você nos espelhemos nele, mas também para que eu e você possamos ter a nossa própria redenção, a nossa própria remissão na experiência da cruz. A cruz não é mais algo apenas na história. A cruz se torna algo pessoal, vivo e verdadeiro na sua vida. Por isso Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Essa é a experiência modeladora do sacrifício da cruz. A vida que vivo não é mais minha, é dele. A vida que hoje eu vivo pela fé. Paulo fala sobre isso aos Gálatas. Então observe, o sacrifício dele é modelador, mas ele também é remidor. Porque ao olhar para essa ética, essa moral, esse parâmetro tão elevado, essa autonegação tão elevada, o que eu e você constatamos com o pecado que ainda está presente na nossa vida, é que isso é alto demais para que a gente alcance, é que isso é distante demais para as nossas condições, e por isso o sacrifício dele é remidor, é substitutivo, ele está ali no nosso lugar, e ele intercede por nós junto ao Pai todos os dias. Mas há então algum perigo aqui que eu preciso alertar a cada um de nós. É que provavelmente no nosso público aqui nós temos aqueles que são os moralistas. Eles olharam e entendem o sacrifício de Jesus como modelo para a vida deles.
E querendo esse sacrifício como modelo, essa vida como modelo, a gente começa a adotar uma ética, uma moral, algo tão elevado que passa a ser simplesmente um moralista. Não consegue viver e desfrutar da graça de Deus constante na sua vida. A religião se torna algo pesado, caminhar com Jesus se torna algo morto, mórbido, sem vida, e a vida passa a ser uma verdadeira opressão. Olhar para a Bíblia é opressão, e aí você começa a não querer. Mas se nós não acompanharmos a lógica do Evangelho, que é um sacrifício que também é remidor, nós caminhamos para uma religiosidade que não tem vida, não reproduz. Você tenta seguir as coisas, mas sequer você fala dessas mesmas coisas para os outros, porque o que você pensa é: ninguém mais vai querer isso que eu estou vivendo. É tão pesado que eu não vou anunciar para alguém isso. Observe, por outro lado, você pode de repente começar a caminhar por uma vida com Jesus que é tão remidora, que é tão graciosa sobre sua vida, que você começa a caminhar para um liberalismo. A graça de Deus é barata para você, porque o que foi de graça para você custou o sangue de Jesus. Então observe, o que pode ser muitas vezes um moralismo, olhar para Jesus somente como modelo, pode se tornar também um altíssimo liberalismo ao olhar simplesmente para essa graça de Deus. Vou pegar aqui, será? Vou. Ao olhar para essa graça de Deus como algo apenas que te assiste todos os dias e que tira de você qualquer responsabilidade em olhar para Jesus, para o seu sacrifício, como modelo. Então há muitos cristãos que se acomodam no estado de vida pela presença do pecado que não foi retirada de nós. Volta aqui para mim. A presença do pecado não foi retirada da nossa vida, não será retirada, Deus não quis retirar, e a gente se acomoda com isso, não entendendo que a graça nos assiste diariamente para que a gente possa caminhar para o caminho excelente do modelo que é Jesus. Então esse liberalismo faz com que a gente trate as coisas não no âmago delas, mas a gente trata numa superficialidade. O moralismo também, você não trata o âmago das questões e do pecado que está em sua vida, mas você trata dentro da superficialidade. A gente vai ver isso mais à frente. Então observe, esse sacrifício remidor e modelador, ele é igual ao poder para transformar a sua vida. Então, se há um poder que eu e você precisamos, é o poder para vencermos os nossos próprios pecados, que estão presentes na nossa vida e que só não estarão presentes na glória quando o Senhor Jesus nos levar para Ele. Qual é o poder que então nos é dado com o Evangelho? É o poder sobre o pecado, é o poder sobre a nossa natureza. A natureza está lá, mas você em Cristo Jesus tem poder sobre ela. Há um autor que trabalha muito sobre missões e sobre a contextualização da igreja, sobre o Evangelho e como o Evangelho pode afetar na nossa cultura, que é o Leslie Newbigin. Ele diz: a narrativa cristã oferece um conjunto extraordinário de lentes, não algo para o qual nós olhamos, mas algo através do qual eu e você olhamos. Observe, a narrativa do Evangelho, ela traz o poder para mim e para você, para que eu e você possamos agora olhar através do Evangelho e não ficar olhando para ele. O Evangelho passa a ser o prisma, as lentes pelas quais eu e você olhamos a nós mesmos, olhamos aos outros, olhamos o mundo, olhamos a Deus, olhamos todas as coisas. Ele é profundamente transformador, e é nesse ponto aqui que eu quero voltar e lembrar você. Paulo diz: por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nasce de Deus, vive através dele, e com a finalidade, com o objetivo dele mesmo, da glória dele mesmo, são todas as coisas. Essas coisas que Paulo fala são exatamente essas as quais eu vos falo aqui.
Paulo está desenvolvendo uma teologia, Paulo está desenvolvendo e apresentando para nós o Evangelho que afeta todas as áreas da nossa vida. E esse Evangelho, toda essa ação de Deus, toda essa boa nova de um Deus que criou todas as coisas, mas que está redimindo todas as coisas, e que um bendito dia todas as coisas serão redimidas pelo poder do Evangelho. É sobre isso que Paulo está tratando para nós, está trazendo para nós. E então ele diz assim: pelas misericórdias de Deus, que significa toda essa obra de redenção, então, porque toda essa obra da redenção, ela acontece por causa da misericórdia de Deus. As misericórdias que Deus tem agido na face da terra para redimir todas as coisas, porque todas as coisas são para a glória dele. Então ele diz: apresentem o vosso corpo como sacrifício. Em outras palavras, pelo Evangelho apresentado a nós, até o capítulo 11, Paulo então diz para a gente que a tua vida e a minha vida, elas precisam ser apresentadas a Deus como um sacrifício. Ela não é mais sua, não te pertence mais. Você não tem vontades, você não tem gosto, você não tem sonhos que sejam seus, você não tem absolutamente nada que seja seu. O seu corpo é um sacrifício para Deus, e é a partir do que o Evangelho apresenta a você. Não é uma lente para onde a gente fica olhando, mas é a lente através da qual a gente olha. A tua vida passa a ser avaliada pela lente do Evangelho. Em outras palavras, eu queria pensar com você, normalmente quando a gente tenta explicar pequenas palavras da palavra de Deus, a gente só consegue aumentar, para tentar esmiuçar um pouco mais. Espero explicar e não complicar a sua vida. Cada área de sua vida que foi atingida, contaminada, por mais legítima que seja essa área, cada área da sua vida que se afastou de Deus, ou que estava afastada de Deus, sua vontade que estava afastada de Deus, na apresentação do Evangelho, na descoberta desse Evangelho, cada área da sua vida se volta a aproximar-se de Deus, não apenas dele, mas também da vontade dele. Quando eu e você apresentamos então a nossa vida como um sacrifício a Deus, porque o sacrifício de Jesus é modelador. Ele se sacrificou, eu também me sacrifico. Ele morreu na cruz, eu vou para a cruz com ele. Estou crucificado com Cristo. O que significa que cada área, por menor que seja, da sua vida, e que não estava de acordo com a vontade de Deus, não estava procedendo de Deus, não estava caminhando a partir de Deus, através dele, e que não estava sendo usada para a glória de Deus, cada área dessa vida passa a se voltar para Deus e para a sua vontade. É isso que é oferecer o corpo como sacrifício vivo a Deus. É isso que é, pelas misericórdias dele, você se apresenta como um sacrifício agora. Não há uma área financeira que de repente não seja para ele, porque todas as coisas serão restauradas e todas as coisas foram feitas por ele, para ele, através dele. Não há uma área emotiva ou emocional que não seja, tudo tem que ser oferecido nesse altar. Não há uma área de relacionamento, tudo tem que estar no altar dele. Cada área da sua vida volta-se para Deus quando eu e você entendemos: ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, pelas misericórdias de Deus. No versículo 2, Paulo então ainda diz assim: e não vos conformeis com este século. Não se moldar a nada desse século que se afasta de Deus e da sua vontade.
Então às vezes a gente fica pensando assim, né? Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis. A palavra do grego aqui é não tomar a forma ou o conteúdo de alguma ideia ou de algum conceito que previamente te foi explicado. Ótimo. Mas trocando em miúdo, a ideia é: nós estamos em um mundo, em uma sociedade que ela está debaixo do domínio do pecado, ela está debaixo da condenação do pecado, e ela está debaixo da presença do pecado. O que nós podemos encontrar de uma árvore que está doente, senão frutos doentes também? Então observe que para uma sociedade, e aqui Paulo chama de século, tudo que faz parte deste século, para uma sociedade que está debaixo do pecado, da condenação do pecado, nada dessa sociedade pode proceder dela sem a mancha do pecado. E é sobre isso que Paulo fala quando diz: não tome a forma deste século, não siga a vontade deste século. Lembra do que Pedro fala para Jesus? Tem compaixão de ti mesmo. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. Nós somos influenciados por mensagens como essa todos os dias. Nós somos influenciados por palavras como essas todos os dias. Tenha compaixão de você mesmo. Não, esse negócio de sacrificar-se demais por Jesus, não, isso é fanatismo. Você precisa cuidar mais da sua vida, do seu futuro. Precisa guardar mais aqui, tal. Não vos conformeis com este século. É simplesmente não fazer da mesma forma, absolutamente, que tem sido feito neste século, e que na verdade nada tem procedido de Deus, nada tem sido para Ele, e não tem sido para a glória dEle. Se a minha vida e a sua vida são para a glória de Deus, não podemos achar que para a glória de Deus nós viveremos ouvindo o discurso até bonito que o século tem, achando que indo ipsiliter, cada letra do que eles têm dito, a gente vai conseguir glorificar o nome de Deus. Então eu quero pensar aqui que este século é absolutamente tudo que é contrário à palavra de Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus. Então observe, o que este século tem anunciado para nós é que pecado é desvio de caráter. Não vos conformeis com este século. O Evangelho chama pecado de pecado. Prostituição é prostituição. Lascívia é lascívia. Idolatria é idolatria. Pecado para a palavra de Deus é pecado. É a tua natureza e a minha natureza. Não há um bom, não há um justo, não há um sequer, mas não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. E muitas vezes nós nos enganamos ouvindo a falácia deste século, olhando para pessoas e acreditando assim: elas são tão boas, elas são tão boas, e por isso a gente começa a achar que de repente ela tem um lugarzinho dela lá no céu. Isso é contrário ao Evangelho. Esse lugar diante de Deus só nos é conquistado pelo sangue de Jesus, e não pela nossa natureza. Não há nada em nós que possa agradar a Deus de tal forma que permita-nos entrar na presença dEle pelos nossos méritos. Este século chama pecado de desvio de caráter. Esse século acha que pecado pode ser uma questão de hábito, enquanto que a palavra de Deus diz que pecado é uma questão de natureza. Hábitos você consegue mudar, mas natureza não. Só o poder de Deus para a nossa salvação. Só a palavra de Deus, o Evangelho, o sacrifício de Jesus. Para fugir ou para tentar resolver os problemas de desvio de caráter, de hábito, este século pode de repente chamar você a uma reprogramação ativa dos seus conceitos, neurociência,
Sabe, aquelas coisas que você começa a trabalhar, que fica muito mais com uma questão de condicionamento pavloviano, do que para coisas mais modernas, que se apresentam até como modernas para nós. Mas quando você vai na raiz de todas elas já foram vencidas e questionadas num passado tão distante. E elas vão se apresentando para nós, e a gente acredita que muitas vezes a gente pode resolver os problemas da nossa vida, resolver as questões de dentro de nossa casa, por uma reprogramação neurológica, neurolinguística. Eles ganham dinheiro com isso. Rios de pessoas estão caminhando atrás disso. A palavra de Deus fala que para que a gente possa resolver o problema do nosso pecado, da nossa natureza, só é possível por uma vivificação passiva, não ativa. Porque é o Espírito de Deus que tem poder para transformar a nossa vida, o seu coração, o meu coração, a natureza que está em você. O Espírito de Deus, pela palavra de Deus, é que é o poder de Deus para a tua transformação e para a minha transformação, tendo a Cristo e o seu sacrifício como modelo para nós, mas também como um remidor, que dia após dia vivifica a tua alma, vivifica a minha alma, que ainda que olhemos para nós mesmos com os nossos pecados, ainda que olhemos para nós mesmos e constatemos o pecado ainda está lá, muitas vezes a vontade de cometê-los ainda está lá, mas o Espírito de Deus é muito mais poderoso, a palavra de Deus é muito mais poderosa, porque é o próprio Deus agindo em nossa natureza e nos moldando segundo o caráter de Cristo, e de glória em glória Ele vai nos moldando na imagem do seu Filho Jesus, que é a imagem perfeita de Deus. No versículo 2, para a gente terminar, então Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos, curiosamente, não é ativa, não está na voz ativa, mas está na voz passiva aqui. Deixai-vos ser transformados pela renovação da vossa mente. Essa renovação, ela pode ser traduzida também como restauração. Então observe, Paulo, no versículo 36 do capítulo 11, diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por meio dEle, tudo é para Ele e para a sua glória. Então agora Paulo diz assim: essa restauração da vossa mente, você se submete a ela, deixe ser transformado, renovado, restaurado pela renovação da sua mente. Para quê? Para que você possa compreender, tornar-se participante ativo agora, para que você se aproprie da vontade de Deus. E aí ele diz assim: para que você possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, senão a redenção final de todas as coisas? A boa, agradável vontade de Deus, dentro do contexto que Paulo está trazendo para nós, não é se você vai casar ou não com fulano ou com cicrano. A boa vontade, a agradável vontade de Deus, não é se você vai morar lá não sei onde ou aqui, se você vai para tal emprego ou não vai. Tudo isso já está revelado pelo Evangelho, e você sabe bem para que caminho seguir, se deixar ser transformado pela renovação da sua mente. É deixando nesse processo a sua mente ser transformada pela palavra de Deus e pelo Evangelho, que você começa a experimentar na sua vida aqui na terra algo tão poderoso, que você começa a compreender qual será a maravilha da redenção final de todas as coisas. Então você começa a ansiar por isso, porque você pela fé toma decisões que são loucas para o mundo. Pela fé você toma decisões e direções na sua vida que o mundo olha e diz: é um maluco, é uma maluca, estão enlouquecendo, isso é fanatismo. Mas pela fé você continua a perceber que Deus é aquele todo providente, Deus é aquele que continua a assistir a sua vida, a acompanhar a sua vida, a proteger a sua vida. É isso que te dá cada vez mais segurança para olhar
para frente, olhar para o futuro e ter plena convicção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, a redenção de todas as coisas. Mas eu queria então que você pudesse examinar examinar um pouco da sua vida diante disso que está sendo exposto aqui, diante da palavra de Deus, esse modelo e esse remidor, esse sacrifício diante da mesa do Senhor, esse modelo de Jesus, esse sacrifício que nos chama a viver da mesma forma, mas também a descansar, porque Ele já cumpriu de forma perfeita. Eu queria tomar emprestado aqui esse exame que você encontra no livro do Timothy Keller. Eu quero pegar aqui apenas 3 exemplos, porque ele discorre diversos exemplos, para que a gente possa fazer esse exame do nosso coração. Então eu quero pegar aqui 3 áreas: a área do desânimo, da depressão talvez, a área da família e a área do domínio próprio, do autocontrole. Eu queria fazer essa comparação para que você pudesse então hoje finalizar aqui entendendo para que lado você tem caminhado, se você tem caminhado para o lado do Evangelho ou se você está caminhando para outros extremos, talvez do liberalismo ou talvez do moralismo, da religiosidade. Dentro da área do desânimo ou da depressão, o moralista, ele vai dizer assim: isso é desobediência às leis de Deus, isso é desobediência às regras, então não tem o que se tratar, volta a cumprir o que a palavra de Deus manda, volta a fazer o que as escrituras diz e está tudo resolvido. O moralista vai seguir por aí. Essa é a área do comportamento. Você olha, se ele se comportar de tal jeito, está tudo resolvido. Como ele não está se comportando assim, é por isso que está com esse problema. O liberal, o relativista, ele vai pensar assim: você precisa se amar mais. Você está assim triste, deprimido demais, porque você perdeu o amor próprio. Isso é uma mentira, o Evangelho não nos ensina isso. Você precisa se respeitar mais. Você não respeita a quem você mesmo é, que é aquela ideia da aceitação. Você é assim, se aceite. Essa é a tua natureza. Então você não tem que questionar se está certo ou errado. Esse está sendo o seu problema. Simplesmente aceita e vai viver, vai ser feliz. Essa é a área das emoções, e normalmente só vai tratar também de forma superficial, porque não trata as questões em si, o âmago das questões, trata apenas a superficialidade daquilo que te gera prazer, daquilo que você de repente pode estar achando interessante para a sua vida, mais bonito, mais atraente. Então simplesmente assim, vai, seja feliz, ouça a voz do seu coração. Já ouviu isso nos filminhos? Segue o teu coração. Essa é a área daquele que acha que tudo pode, tudo é possível. A gente não precisa estar colocando aqui regras. É o liberal. O Evangelho, primeiro ele parte do pressuposto que se não há um fundamento fisiológico, observe bem, se não há algo fisiologicamente comprovado que está alterando você, alterando suas emoções, hormônios, seja lá o que for, taxas que estão subindo, descendo, aquela loucura toda, e que de repente acontece isso mês a mês, né, com as mulheres, com os homens, de repente acontece outra loucura aí, e aí dá essas taxas aí loucas. Se não há um fundamento nisto, o Evangelho nos apresenta o seguinte: algo em sua vida se tornou mais importante que Deus. É assim que o Evangelho trata. Algo se tornou um ídolo. Esse ídolo tornou-se um pseudo-salvador para você. Algo que caminha pela justiça, pelas obras. De repente, quando aquele caminho que você escolheu como seu salvador não foi mais suficiente, não atendeu às suas expectativas,
a tristeza profunda vai tomando conta do seu coração, mas ainda assim, você não se submete ao que o Deus verdadeiro tem anunciado a você. Logo, é um ídolo, e por essa idolatria, a tristeza continua a sufocar e a matar o nosso coração. Porque o Evangelho nos ensina a olhar para dentro de nós, a enxergar que a nossa natureza é assim mesmo, não presta, ela é contrária a Deus, e nos chama então ao arrependimento. E pelo arrependimento, a graça sobrenatural, a obra sobrenatural do Espírito de Deus é que começa então a restaurar e a vivificar a nossa alma pelos méritos do sacrifício remidor do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes há alguns que a justiça própria tem sido tanto o seu Deus, que quando ele não consegue atingir aquela justiça, ele começa a se entristecer, porque ele não aceita que ele não tenha conseguido realizar a ética que ele mesmo construiu para a vida dele. A casa cai, nada será suficiente, só o Evangelho. Arrependimento é como o Evangelho nos chama a tratarmos as tristezas profundas do nosso coração. É diferente de superficialidades. Cada um vai ter a sua, cada um tem um caminho a fazer, cada caso precisa ser avaliado para detectar qual de fato é a origem desse pecado. Porém, é sempre pecado, mas ele nos assiste com a sua graça, e não simplesmente dizendo: vai andar de forma certa, vai cumprir a palavra de Deus, vai cumprir as regras que tem que fazer, ou então, não, se aceite, vá viver do jeito que você bem entende, como você acha que é bom. Não, o Evangelho traz o centro para que eu e você possamos nos conduzir na nossa vida. Há uma outra área, que é a área da família, e muitos de nós, caminhando para um moralismo, a gente termina sendo escravo das expectativas dos nossos pais. A gente é tão moralista, a gente quer viver tanto pelas regras que nós acreditamos que podem nos dar algum lugar na relação com Deus, e a gente se torna vítima das expectativas dos nossos pais. Quantos filhos se tornaram profissionais porque os pais queriam que eles fossem determinados profissionais? Quantos filhos não assumiram direções em sua vida, não assumiram posturas na sua vida quanto aquilo, inclusive que muitas vezes a palavra de Deus os chamou a viver, porque eles eram escravos das expectativas dos pais deles. Ela se torna uma salvação psicológica. Psicologicamente você vai amenizando, sublimando as crises e as lutas que existem em seu coração. Por quê? Porque os seus pais pelo menos estão felizes com você. Seus pais estão gostando daquele caminho que você está fazendo. E às vezes a crise se instaura de forma tão profunda que você está fazendo um caminho que você não gosta, não tem nada a ver com você, mas você vai amenizando aquilo ali, pensando: era esse o caminho que meus pais queriam que eu fizesse. Isso é condenação. A palavra de Deus não nos chama a sermos escravos das expectativas dos nossos pais. Nos chama a nos submetermos àquele que é Pai por excelência. Ele é o nosso Pai amoroso. Ele é o nosso Pai, que todas as coisas são feitas por meio dele e para ele. Assim a sua vida e a minha vida. Mas você pode também de repente caminhar para um lado do liberal, o pragmático. E aí o outro lado dessa moeda é: você não vê nenhuma necessidade de lealdade aos seus pais, às expectativas dele, às alianças, aos acordos, ao contexto da sua família, à cultura da sua família. E aí o liberal, o pragmático, ele vai ser aquele que vai querer satisfazer somente as suas próprias necessidades. Eles se tornam hostis aos próprios pais. São adolescentes, jovens, adultos
com adolescência tardia, que muitas vezes são hostis e revoltados com os pais. Às vezes chegam aos 40 anos e ainda nutrem revoltas aos pais deles, porque eles simplesmente acharam que eles deviam seguir de acordo como eles bem entendiam, sem nenhuma lealdade aos pais, que eles deviam todo o respeito, toda a honra e cuidado para com eles. O que o Evangelho nos apresenta então é nem dependência, nem hostilidade. Submissão à autoridade dos pais, até que elas não interfiram na submissão de Deus. A gente segue os conselhos dos pais no Senhor, é como Paulo diz aos Efésios. É no Senhor que nós obedecemos, mas honrar, nós honramos fora d'água, dentro d'água, chova canivete, mude o que mudar na sociedade, honre aos seus pais. É assim que o Evangelho nos apresenta. Você não tem que ser o que os seus pais querem que você seja. Você tem que ser diante do Senhor o que Ele quer que você seja. E o que os seus pais querem que você seja diante do Senhor, isso você tem que ser. Mas o que você vai fazer da sua vida, quem dirá é o Senhor. E isso você só vai poder encontrar submetendo-se a Deus. O seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que então você possa na sua vida compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pais, deixa eu dar talvez uma triste notícia a vocês: vocês não são os senhores dos filhos de vocês, Deus é. Pais, deixa eu dizer uma coisa a vocês são chamados a regar a vida dos filhos de vocês. É assim que a palavra é traduzida com educar aos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos no caminho do Senhor, é regar. Nós não somos chamados para sermos aquelas grades colocadas em volta de plantas, que a planta começa a ir para um lado e você enfia uma madeira aqui para que ela não vá para o outro lado. E muitas vezes, como pais, a gente quer ser as grades que vão empurrando os nossos filhos para a direção que a gente quer, quando a palavra de Deus nos chama a nutri-los com tudo aquilo que a palavra de Deus tem para eles, e assim Deus dirá a eles o caminho em que eles vão andar. Quando ela diz então que eles não se desviarão dele, é do caminho do Senhor que a palavra está falando. Não é sobre a profissão que ele vai fazer, com quem ele vai casar, não. É a palavra do Senhor. A vontade do Senhor será revelada a eles quando eles tiverem Deus como seus senhores. Se você não cumpriu bem esse papel, arrependa-se. Não adianta mergulhar na tristeza profunda, porque isso também é idolatria do nosso coração. A última área então, para que a gente possa participar da mesa do Senhor, examinando o nosso coração, é a área do autocontrole, daquilo que a Bíblia chama de domínio próprio. O moralista, ele acha que ele precisa controlar as paixões dele para não ser castigado. O religioso, ele acha que ele tem que dominar todas as paixões, todos os pecados dele, para que Deus não castigue. Lembra aquela historinha? O menino vai pôr o dedo na tomada, não faz isso que papai do céu castiga, sabe? O moralista, basicamente, ele vive assim, em relação ao controle dos pecados dele, das paixões dele. O liberal, relativista, seja lá como você quiser chamar, ele não se baseia na decisão, certo? Pensando que eu preciso decidir isso aqui para não receber o castigo. Ele já se baseia na emoção também. Então a direção que ele toma é em relação a pode, não pode, a essa ética cristã, eu preciso ser eu mesmo. Tem coisas que eu não vou vencer. Então você pode se acomodar mais com relação àquele pecado. E aí são áreas que de repente
20, 30 anos você luta contra ela, mas você começa a achar que assim, na verdade eu só preciso me relacionar melhor com ela. Eu vou seguindo do jeito que dá. E as suas emoções vão ficando mais controladas. Aí você vira e mexe, tropeça naquela área, peca naquilo, e você se agarra na remissão que há na graça e no sacrifício de Jesus. Mas a salvação, ela não se perde. Então eu estou bem. Essa é uma compreensão equivocada do Evangelho, e que provavelmente seguir por ela seja um sinal de não salvação. Preste bem atenção. O Evangelho é remidor, mas também é modelador. Ele nos dá a possibilidade de caminhar sempre, mas caminhando sempre para o modelo maior que é Jesus. O Evangelho então faz com que você olhe a verdade da graça de Deus, que é inabalável. Essa verdade da graça inabalável de Deus, ela entra no seu coração, e entrando no nosso coração, ela nos ensina. Não é simplesmente assim, diga não. Ela vai ensinar você intimamente quais são os caminhos das pedras, quais atitudes, quais posturas você pode ter para dizer não às suas paixões. E nesse processo, dizendo não às paixões, o Evangelho da graça de Deus, ele vai gerar em você, de forma sobrenatural, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus, ele vai te dar, ele vai te apresentar novos desejos. Novos desejos, nutrindo-se da palavra e do Evangelho. Aqueles desejos que não te deixavam, eles vão começar a morrer cada dia mais. A palavra de Deus chama isso de mortificação da carne. É esmurrar o próprio corpo. E aí você começa a perceber que pode caminhar para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Novos desejos vão tomando conta da sua vida. O Evangelho nos aborda de forma integral. Ele não nos separa, ele não divide a gente, mas ele vai de forma profunda no nosso ser, nos tratando de dentro para fora. O sacrifício de Jesus é modelo, mas o sacrifício de Jesus também é redenção. Eu queria que você se chegasse diante da mesa do Senhor hoje dessa forma, na redenção, mas também tendo ela como modelo. Você foi chamado a morrer, não foi chamado a cogitar das coisas dos homens. Você foi chamado a confiar no sacrifício perfeito que Ele já realizou.